todos, boa noite a todas. Vamos dar início a mais um painel do nosso Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, com o tema O Estado de Direito e o Direito Administrativo do Medo. E eu apresento aqui a todos que estão nos assistindo, agradecendo a presença, e todos os inscritos, todos os painelistas, e, em especial, a organização desse grande congresso, ao nosso presidente, professor Maurício Zocum, ao professor Emerson também, o Emerson Gabardo, que é um dos organizadores, um dos coordenadores científicos. E queria apresentar, já de imediato, os nossos três grandes painelistas, demonstrando a todos vocês a honra que eu, Antônio Rodrigo Machado, estou aqui para mediar esse ilustre debate. O primeiro painelista, o professor Rodrigo Valgas, é advogado da Espíndola Valgas Associados, mestre em Direito do Estado pela UFPR, doutor em Direito, Estado e Sociedade pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor de graduação e pós-graduação do SESUSC, segundo vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, do nosso IBDA, ex-presidente do Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina, IDASC, e autor do livro O Direito Administrativo do Medo, entre outras obras e artigos jurídicos. Nosso segundo painelista, professor ministro Benjamin Ziller, é mestre em Direito e Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, UNB, ministro do Tribunal de Contas da União, onde também ocupou o cargo de analista de finanças até 1998 e o cargo de presidente daquela ilustre instituição em 2011 e 2012. Autor do livro Novo Regime Jurídico de Licitações e Contratos das Empresas Estatais, entre outras dezenas de obras e artigos jurídicos, é professor de Direito Administrativo e Regulatório em curso de pós-graduação no IDP e no Uniceub. Desembargador professor João Batista Gomes Moreira é magistrado federal, foi magistrado federal de 87 a 2001, exercendo também na condição de magistrado federal, mas agora o cargo de desembargador federal, promovido por merecimento até a partir de 2001, hoje continua exercendo a sua função no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, onde também foi diretor da revista do TRF no biênio 2012 e 2014, diretor da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região em 2014 e 2016, é mestre e doutor em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais, com a tese de doutorado também transformada em livro Direito Administrativo, da rigidez autoritária à flexibilidade democrática. Agradeço aqui a presença do professor Rodrigo Valgas, desembargador professor João Batista Moreira, ministro Benjamin Ziller. É um prazer enorme tê-los aqui em nosso congresso. E, como já conversado em nossos bastidores, nós vamos ter dois momentos aqui na nossa apresentação. O primeiro momento, em que cada uma de Vossas Excelências vai responder a uma pergunta inicial para nós comentarmos o debate, e depois nós vamos ouvir as perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos participantes do Congresso, para que a gente siga no segundo momento de debate. Vou começar com meu caro amigo, professor Rodrigo Valgas, autor, falei agora no currículo, mas agora vou fazer uma demonstração clara aqui de uma das obras de direito administrativo mais lidas dos últimos anos, talvez uma das mais lidas da modernidade. Professor Rodrigo Valgas, inicio fazendo uma pergunta para o senhor, meu caro amigo. A interpretação da LINDB pelos órgãos de controle tem fomentado o direito administrativo do medo? Quais as consequências disso para o Estado de Direito? Passo a palavra aqui com imensa satisfação de ouvi-lo. Pois não, meu querido professor Antônio Rodrigo Machado, dizer que é uma alegria estar aqui consigo também na noite de hoje. Eu inicio meus cumprimentos antes do meu tempo, que eu vou cronometrar rigorosamente aí de 15 minutos. Gostaria de agradecer ao nosso presidente do IBDA, o professor Maurício Zocum, por esse honroso convite, por estar aí conduzindo a nau do IBDA por águas tão tormentosas que são esses tempos pandêmicos que estamos a viver, e Maurício tem feito isso com maestria, de uma forma democrática, inclusiva, então muito grato. Também meu agradecimento a toda a diretoria do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, em todos os colegas que a integram. Meus cumprimentos ao nosso diretor acadêmico do evento, professor Emerson Gabardo, ao Lucas Saicali, também, que também dedicou-se para que tivéssemos esse evento com essa qualidade, à ASP, né, a toda a presidência e diretoria da ASP.
E cumprimento, evidentemente, meu caro Antônio Rodrigo, neste painel, o dileto ministro Benjamin Zimmermann, dizer que é uma honra, ministro, estar consigo nessa noite, e o meu querido amigo de tanto tempo já, de décadas já, né, desembargador, João Batista Moreira, dizer que estou com saudade de nos encontrarmos, né, e trocarmos boas ideias ao lado de um bom vinho e de uma boa ceia, de uma boa comida. Eu não poderia ainda deixar de cumprimentar a diletíssima professora Veida Zancaner, a nossa homenageada no evento deste ano. Então, professora, é uma honra muito grande que esse evento esteja dedicado à sua pessoa. A senhora que é uma publicista das mais qualificadas do direito público brasileiro, a sua contribuição é muito significativa e a sua pessoa humana, para mim, é exemplar. Então, meus cumprimentos, meus parabéns por essa justíssima homenagem que lhe é feita. Pois muito bem, o painel, né, Direito Administrativo do Medo, eu quero até agradecer o querido amigo Emerson Gabardo, que escolheu o nome desse painel e que acabou me incluindo nele, não teve nenhuma influência de minha parte, não, em face do texto, do livro. Mas a pergunta que é colocada diz o seguinte: se a aplicação da LINDB pelos órgãos de controle tem fomentado, de algum modo, esta ideia de um direito administrativo do medo e quais as consequências disso para a gestão pública? Essa é a pergunta. É uma pergunta que eu vou tentar ser muito fiel, muito digno ao que penso, né? Fidedigno ao que penso. E é claro que nesse espaço da academia, eu até já pedi as minhas escusas antecipadas ao ministro Benjamin Zimmermann, a ideia é isso, é uma troca franca de ideias, sempre respeitosa, né, com o maior respeito que tem por todos os integrantes dos órgãos de controle. Aliás, o que seria do nosso país sem os órgãos de controle? É importante que nós comecemos afirmando isso categoricamente. Um país com fisiologismo, com patrimonialismo, sem controle, é um país descontrolado, literalmente. Então, no fundo, esta ideia do direito administrativo do medo, só para pegar um pouco esse mote, acabou que a doutrina brasileira foi construindo ao longo do tempo esse conceito, é a ideia de que o gestor público hoje, quando ele decide, ele pensa mais na sua blindagem e na sua proteção decisória. Um pouco na ideia da behavior public choice do direito norte-americano. Ele quer proteger-se. Não é tanto atender ao interesse público, não, embora ele não possa dizer isso publicamente. A ideia é que ele possa defender-se, mas defender-se do quê? De um controle externo, por vezes, disfuncional. Não sempre, obviamente. Eu acho que quando a gente fala no direito administrativo do medo, nós estamos querendo pegar esses excessos, porque, no geral, não preciso nem eu destacar da importância do controle externo para o Brasil. Pois bem, será que a forma que a LINDB tem sido interpretada pelos órgãos de controle, né, interpretada e aplicada, de algum modo pode fomentar esse conceito, essa ideia de direito administrativo do medo que acabamos de falar? Infelizmente, eu penso que sim. Eu penso que a LINDB, infelizmente, ela não tem tido a interpretação que gostaríamos, né, desejável, que pudesse proteger melhor o gestor. Porque o intuito da LINDB, é importante que se diga, né, com a participação aí do professor Carlos Ari, professor Floriano e do senador Anastasia, era em grande parte a ideia de segurança jurídica, mas eu vou além. Eu acho que a LINDB, o grande mote da LINDB, é proteção decisória. Aliás, essa expressão proteção decisória foi usada pelo ministro Luiz Roberto Barroso quando analisou a MP 966. Ele usou exatamente essa expressão, proteção decisória. Eu acho que esse é o foco da LINDB. E o que ocorre? Os órgãos de controle, de um modo geral, nunca gostaram muito da LINDB, né? Me permitam dizer isso com muita transparência e franqueza. O exemplo disso é que, quando foi lançada a LINDB, houve realmente, inclusive na ampla mídia, na TV aberta e na TV fechada, vários debates sobre o quanto que a lei iria ser um retrocesso no combate à corrupção, que ia tornar inviável o combate à corrupção e acabar com o combate à corrupção. Com toda a vênia a quem pensa diferentemente, mas nessa altura do campeonato a gente já pode dizer que tudo era, de algum modo, uma espécie de propaganda controladora. Posto que não acabou-se com o combate à corrupção, continua o combate atuante à corrupção. Nós nunca podemos dizer que a LINDB acabou com toda a vênia, né, desde que editada em 2018, com o combate à corrupção, como falei.
Então, essa relação, eu diria, difícil dos órgãos de controle com a LINDB, ela ocorre nos mais diversos planos. Então, de algum modo, eu diria que a interpretação que os órgãos de controle, de modo geral, seja Ministério Público, seja o sistema de Tribunal de Contas, não apenas o TCU, porque é importante que se diga aqui que o TCU, eu diria que para os 5.568 municípios do Brasil, ela até, o TCU, embora com um papel relevantíssimo, especialmente no tocante a verbas federais, mas o que toca mais no sistema de Tribunal de Contas para os municípios são os tribunais de contas dos estados, ou dos municípios, ou do município, respectivamente, né, Rio São Paulo. Então, é isso que afeta mais essa realidade. Então, quando a gente fala em direito administrativo do medo, nem de longe me parece que a gente estaria a falar de questões relativamente ao TCU. Mas, curiosamente, o TCU é um dos órgãos, e eu creio que isso faz muito bem, que mais tem se debruçado sobre a LINDB, e interpretando a LINDB de um modo claro, colocando a sua posição sobre isso. E a interpretação, né? E depois eu gostaria muito de ouvir, especialmente o meu querido e eminente ministro Benjamin, sobre o ponto, né? Eu me sinto um pouco numa saia justa aqui, viu, ministro? Mas, enfim, é que eu penso que o TCU, de algum modo, não tem fomentado esta proteção decisória que foi intentada com o advento da LINDB. E falo isso com dados. Foi recentemente publicado no Jota, com a diversas mãos. Nessa altura, o TCU sempre já fica arrepiado quando sai alguma coisa do Jota, né, ministro? Eu imagino, assim, porque ele tem feito um debate assim, bastante intenso de troca de ideias com o TCU, né? Mas houve uma pesquisa sobre a aplicação da LINDB pelo Tribunal de Contas da União. Inclusive, semana que vem, o professor Carlos Ari vai fazer uma live que vai discutir os dados estatísticos desta pesquisa. Saiu no Jota este tema. E quais foram os dados muito surpreendentes? Por volta, diz a pesquisa, tá? Por volta de 60% dos 299 acórdãos citaram ou o artigo 22 ou o artigo 28 da LINDB. Portanto, dos mais citados, esses dois dispositivos da LINDB, certo? Especialmente quando se analisa a dosimetria de sanções e responsabilidade pessoal dos agentes públicos. Foi isso que a pesquisa revelou nesses 299 acórdãos do TCU. E, pasmem, a primeira constatação da pesquisa é que o artigo 28, quando expressamente invocado, tem sido utilizado para condenar, em cerca de 80% dos casos. A segunda crítica, né, que essa pesquisa está a revelar é que o TCU tem se esforçado para fazer uma fixação em abstrato dos temas que seriam aí, por exemplo, o erro grosseiro, enfim, por que não incidiria, por que incidiria em certos casos, né? Não haveria proteção do artigo 28 ou do 22, ou seja, eu pego uma questão temática genérica e, a partir disso, eu tento encaixar aquela conduta, de algum modo, subjetiva do próprio agente. E aqui que reside realmente um grande problema. Por exemplo, essa pesquisa revela que a contratação fundada em inexigibilidade de licitação sem caracterização de competição, o Acórdão 22, 2021, segundo a Câmara, enfim, seria erro grosseiro. Descumprimento sem motivação de terminação expedida pelo TCU também seria um erro grosseiro, Acórdão 2028 de 2020. Pagamento de serviços de natureza continuada sem respaldo contratual, né? Acórdão 13053 de 2019. E por aí vai indo. Eu não quero aqui cansá-los com esses dados todos. Mas qual é a preocupação que eu tenho? Eu advogo também na Justiça Eleitoral. E isso dá uma visão muito interessante com essa história da LINDB. Qual é a ponte a fazer? É que é o seguinte, eu diria... E não é falar mal da Justiça Eleitoral, como não é falar mal do TCU, porque toda vez que a gente faz uma crítica construtiva também à Justiça Eleitoral, digamos assim, interna corporis, o pessoal da Justiça Eleitoral não gosta muito, diz que está falando mal da Justiça Eleitoral. Mas a verdade verdadeira é que mais de 50% de todas as demandas, de tudo que envolve a Justiça Eleitoral, é dizer quem pode e quem não pode ser candidato. Quem advoga no direito eleitoral sabe que você fica numa briga inglória para saber se o sujeito está elegível ou inelegível. Até porque o país, de todos os países do mundo civilizado, é o que mais gera inelegibilidades.
Até porque, pela Convenção Americana de Direitos Humanos, só condenação em processo penal poderia levar à inelegibilidade. E o Brasil assinou a Convenção Americana. E nós rasgamos a Convenção Americana em 1000 pedaços, porque nos interessa. Nós temos a ficha limpa, nós temos a 64/90 e por aí vai. E o que é que faz a Justiça Eleitoral? E aqui eu faço a ponte com o Tribunal de Contas, de algum modo. É que eles elegem temas. Por exemplo, não aplicar 25% em educação gera inelegibilidade, sem analisar o caso concreto, o que é um absurdo. Até porque não existe prefeito que queira aplicar menos de 25% em educação. Não existe. Você aplica menos porque o contador alocou certas despesas em educação e o tribunal respectivo disse, não, isso aqui não é despesa em educação. Houve uma discordância. Então, daí você a condenar um prefeito que sequer interviu nisso, né, dizendo que é um ato doloso de improbidade não aplicar 25% para fins de inelegibilidade do candidato, é um absurdo. Mas se fez essa, digamos assim, construto temático em matéria de inelegibilidade. E o mesmo caminho, de algum modo, tem sido seguido pelo TCU. Essas críticas também foram feitas pelo meu colega Joel Nibo, que publicou um título muito sugerido, falando LINDB esvaziada. Também trouxe vários casos a debater isso. Bem, o tema do erro grosseiro é um tema bastante delicado e justamente eu creio que há esta dificuldade do TCU e dos tribunais de contas, aqui eu não quero falar só do TCU não, mas é que o TCU realmente tem se manifestado muito claramente sobre isso. O primeiro acordo do TCU que tratou do tema do erro grosseiro foi justamente, e aqui fico eu na saia justa de novo, ministro, foi Vossa Excelência mesmo, quando tratou no acórdão 2391 de 2018 da sua relatoria, né? E afirmou o ministro Benjamin Zimmermann, né, que, nesse caso, o erro grosseiro é aquele que decorre de uma grave inobservância de um dever de cuidado, se foi praticado com culpa grave, e traz aquele conceito do homem médio. Bem, primeiro que eu elogio a iniciativa do ministro de tentar trazer para a realidade, né, trazer, digamos, para o chão este conceito e trazer esta ideia do homem médio. O problema é que o conceito de homem médio, e aqui depois eu gostaria demais de ouvir o ministro, para mim parece um conceito um tanto quanto complicado, porque não é difícil nós mensurarmos quem é o homem médio. Eu sempre prefiro a expressão homem circunstancial. O homem é o homem e as suas circunstâncias. Ou seja, só diante do caso concreto, não dá para dizer assim, fez isso, automaticamente é aquilo, né? Isso não pode ser assim. Nós temos que analisar, mesmo numa situação aparentemente onde há um erro, o porquê daquele erro. E, aliás, o conceito de erro, por sua natureza mesmo, ele presume, digamos assim, a ideia disso ser involuntário. Ninguém erra por querer. Então, este, por exemplo, acho que é um ponto que a gente precisa evoluir e dialogar mais. Mas, aprovar que a LINDB não está tendo também uma aceitação dificultosa pelo TCU, é a interpretação do TCU de que dolo erro grosseiro não se aplica ao particular contratado, refere-se a danos ao erário. O prejuízo erário não estaria abrigado pelo 28, apenas a aplicação de sanções. Esse é um entendimento que não só o TCU, vários tribunais têm se manifestado. Mas, com toda a vênia, quando nós lemos o artigo 28, não há qualquer alusão a esta distinção. Qualquer coisa, seja, digamos, o dano, seja propriamente multa, o prejuízo erário ou multa, elas estariam abrigadas pelo artigo 28. O 28 não faz essa excepcionalidade com a devida vênia. Portanto, qual é a dificuldade que temos? É que a ideia de culpa grave no Brasil ela ainda chegou muito tarde. Em Portugal, nós temos aí a Lei 67 de 2007, que trata de culpa grave, na Constituição da Alemanha, e aqui no Brasil, na Itália, enfim, na Espanha, em diversos países. E aqui no Brasil, é curioso que nós temos tido dificuldade em assimilar um pouco este conceito. Todavia, todos sabemos que, por exemplo, os magistrados, os conselheiros do Tribunal de Contas, o Ministério Público, só respondem em hipóteses de dolo ou fraude. Ou seja, a gradação de culpa sempre foi feita no Brasil, há décadas e décadas e décadas. Só que era só para magistrados, para Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, lá no 84 do CPC. Mas agora que a gente quer colocar um errinho grosseiro, um dolo, uma culpinha grave, não dá. Aí a gente parece que não lida bem com isso. Eu acho que nós temos que efetivamente evoluir nesse conceito. Portanto, esse plano das mentalidades ele é muito relevante.
Eu sempre trago um exemplo para ver como a teoria da ação de regresso ela precisa, às vezes, ser melhor refletida. Por exemplo, eu acompanhei um julgamento há uns 15 anos atrás, já faz 15 anos, eu sempre falo esse caso nas minhas exposições, em que um policial estava perseguindo um bandido e capotou o veículo durante essa perseguição. Nós sabemos que no Brasil, por iniciativa da administração pública mesmo, os únicos que respondem nesse país são os motoristas, descontando aí 10% no seu vencimento por mês. Pois bem, se moveu ação de regresso, afinal, não foi imperito o policial? Não foi negligente? Claro que foi. Mas eu pergunto, se ele fosse condenado, a próxima vez que ele perseguisse um bandido, ele ia acelerar ou pisar no freio? Ele iria pisar no freio. E quantas vezes o gestor público no país hoje está assumindo risco em nome de outrem, em nome do interesse público, em nome dos cidadãos, e ele está virando um segurador universal. Quando a gente está em sala de aula, a gente ensina sempre, aqui eu vou finalizando a minha exposição, nós temos uma dificuldade em ver que o gestor ele está virando um segurador universal. Quando a gente está na sala, como eu dizia, a gente entende que não há responsabilidade por dano integral, a não ser em hipótese por risco integral, a não ser em dano nuclear. Alguns admitem ambiental, eu não admito sequer no ambiental, mas no nuclear, vá lá. Mas quem é o segurador universal hoje no Brasil? Quem é que é responsável, sim, por dano integral no Brasil? O agente público. Este é o responsabilizado, porque nós não lidamos bem com a figura do erro. Nós não achamos que ele não pode errar. E isto não existe, isto não é real. Então, aqui deu o meu tempo, essas seriam assim, as considerações que nós gostaríamos de fazer, enquanto não houver, portanto, da parte dos órgãos de controle, uma mudança de plano de mentalidade, né? Eu faço uma menção ao Lucian Febvre, da Escola dos Análises, que fala plano da mentalidade, que são estruturas duradouras de pensamento. Eu acho que nós teremos uma certa dificuldade em evoluir. Nós temos que calçar os chinelos do gestor público. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. E as consequências disso para o Estado de Direito, que é a parte final da pergunta, obviamente, não são nada boas. Acabou meu tempo, seriam as considerações. Eu agradeço demais a atenção, meu caro Antônio Rodrigo. Obrigado, professor Rodrigo Valgas. E agora nós vamos ouvir o nosso professor ministro Benjamin Zinler. Quando eu li, ministro, o currículo de Vossa Excelência, chama a atenção que talvez nós não tenhamos alguém no TCU que tenha vivenciado o TCU nas suas mais diferentes áreas. O senhor foi analista, de analista o senhor foi presidente do Tribunal de Contas da União, e são décadas de dedicação a esse órgão de controle tão importante. Então, para além do currículo que eu li de Vossa Excelência, o senhor é um dos brasileiros que eu admiro demais, porque eu vejo a sua devoção ao país, vejo a sua devoção à República. E, diante dessa admiração, eu questiono a Vossa Excelência. Podemos afirmar que os órgãos de controle e de fiscalização têm buscado mais o consensualismo e menos o punitivismo? Essa é a pergunta inicial para a gente fomentar o nosso debate. Muito obrigado, ministro, pela presença. Eu é que agradeço, Antônio Rodrigo Machado, pelas palavras. É uma honra estar aqui compartilhando esse espaço com o amigo Rodrigo Valgas, que teve a gentileza de já me preparar para o bombardeio que eventualmente iria me atacar, mas claro que tudo se resolve com amizade, lamentavelmente não podemos tomar um vinho depois do evento, mas tudo se resolveria lá. E também falar do desembargador João Batista Gomes Moreira, um prazer falar consigo, e também agradecer ao Maurício Zocon pelo convite. Eu passo a ser um habitué do Congresso do IBDA e parece que já sou cadeira cativa. Bem, a verdade é que a verdade não existe, né? Existem perspectivas de observação do fato e daí, geralmente, a verdade ela é múltipla, ela é plurima. Pois a verdade, do ponto de vista da observação do Rodrigo, não é exatamente a minha verdade, o meu ponto de observação é distinto. Como disse o Antônio Rodrigo Machado, eu estou no TCU há 30 anos, como analista de controle de finanças e controle externo, ministro substituto, ministro titular, fui presidente, e pude, de certa forma, ser um testemunho ocular da evolução do TCU no pós-88 e do próprio controle externo. Quando entrei no TCU, é óbvio que, vindo do governo militar, o TCU tinha um comportamento burocrático, né? Não estava preparado para fiscalizar os dinheiros públicos e, com enorme
orgulho, falo que essa preparação houve ao longo do tempo, e essa preparação depende de muitas coisas, mas de uma coisa fundamentalmente: concursos públicos sucessivos, aquele que eu fiz em 91, para auditor de controle externo, esse é o nome da carreira. Nós arregimentamos pessoas por concurso público. Talvez sejamos o único órgão que não permite o exercício de função comissionada, o cargo em comissão, senão para servidores efetivos que fizeram concurso público. Tem 2 exceções de nível mais baixo nos gabinetes dos ministros. No meu caso, os 2, no caso de muitos ministros, muitos desses cargos em comissão de livre nomeação são ocupados por servidores do TCU. A verdade é que eu tive que me preparar mentalmente para exercer a função de juiz, porque eu fui engenheiro, me formado no IME, trabalhei muito tempo, engenheiro eletricista, e imaginava que o direito pudesse ser a demonstração de um teorema, né? Tal como eu fazia na matemática, né? E eu tive que me acostumar com a retórica jurídica, a possibilidade de existência de 2 pontos de vista diferentes, usar os mecanismos semilógicos, estudados muito por Chaim Perelman, né? Os livros dele são excelentes, excepcionais, mas isso exigiu de mim um estágio probatório de muitos anos. Eu saía convencido de que a minha tese deveria ter sido a vencedora, não conseguia vislumbrar na tese de outro ministro as suas qualidades, a sua capacidade de estruturar o edifício do direito, colocando um tijolinho a mais no direito e aí formando toda a estrutura necessária. O Tribunal de Contas da União tem que causar medo ao gestor público, o controle tem que causar medo. Claro que o medo limitado, o medo que não seja um temor reverencial, o medo que não impeça que o gestor possa agir de forma desassombrada. Mas é muito bom que o gestor que não sabe agir, que ainda não tem a qualificação necessária, tenha receio de ousar nos espaços em que não está habilitado. Essa ideia de uma proteção genérica aos servidores da administração pública federal é interessante, mas tem que partir do pressuposto que, ainda hoje no Brasil, há uma corrupção endêmica, há uma disseminação de corrupção em todos os níveis, e há, sem dúvida, lamentavelmente, isso não é culpa dos servidores, um conjunto, uma burocracia mal qualificada, mal habilitada. Isso existe. É óbvio que na órbita federal há um processo de qualificação que nasceu no pós-88, com os mesmos concursos públicos que o TCU realizou. O TCU, entretanto, ele recebe da Constituição 2 grandes pilares, 2 grandes poderes, cuja tipologia eu chamo de controle corretivo e controle punitivo. O controle corretivo é mandamental. O tribunal pode assinar prazo para que, no mundo real, seja corrigida a irregularidade. Determinamos a anulação de licitações, de contratos, a repactuação. E o controle punitivo permite que o tribunal possa aplicar sanções combinadas em lei, na nossa lei orgânica. E se nessa visão de 30 anos de TCU, Rodrigo, o controle corretivo foi ganhando uma visão, uma estrutura, um realce muito superior ao controle punitivo. É claro que o controle punitivo não pode deixar de ser exercido pelo tribunal. Isso é constitucional, mesmo porque o controle punitivo ele evita a sensação de impunidade e ele é corretivo. O reflexo dele é um reflexo corretivo, ou seja, os gestores saberão que podem ser punidos e, portanto, eventualmente tenderão a diminuir as suas ilicitudes. É claro que, no plano do ser humano, há aqueles que sempre vão cometer ilícitos, que nunca vão cometer ilícitos, mas a grande maioria, aquela que está atenta ao sistema de controle que pode evitar o cometimento de ilícitos. Se você olhar, e aí, óbvio, isso, eu não fiz uma pesquisa, mas eu sou um observador privilegiado, sem dúvida, né? Eu participo toda terça e quarta-feira de sessões, então posso não ter os números, mas o que eu vejo, na verdade, é uma tentativa do tribunal de respeitar o servidor que busca caminhos heterodoxos, novos, mas com competência, aplicando a lei. E o que acontece é que o TCU hoje é o tutor desse servidor, não só do ponto de vista formal, ou seja, nos acórdãos, mas em reuniões nos meus gabinetes. Eu sou um componente
da tecnoburocracia que dialoga com todo o serviço público. Dialoga, obviamente, que na elaboração da Lei 14.133 eu fui consultado, como outros são consultados. Antes de qualquer decisão do tribunal, eu tenho contato extraordinário com o pessoal do antigo Ministério do Planejamento, do Ministério da Economia, das diversas autarquias. Muitas vezes, questões são resolvidas no gabinete. A primeira concessão administrativa federal foi decidida no meu gabinete, que foi o data center do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. E se você olhar bem, todos os acordos em que a gente cuida de temas controversos, não há nem mesmo a ameaça de aplicação de sanção a quem quer que seja. Vou dar exemplos. O Taxigov, que foi uma contratação para deslocamento de servidores utilizando um aplicativo em celular, nós detectamos um conjunto enorme de falhas, mas não houve uma audiência, uma citação do servidor, quem quer que seja. O que o tribunal fez foi, através de uma dialética informal e formal, permitir o aperfeiçoamento do Taxigov. De R$ 6 por quilômetro, o custo hoje é de R$ 1 por quilômetro. Lei 13.303, Lei das Estatais, artigo 28, parágrafo 3º e 4º, parceria de negócios. A primeira parceria de negócios no Brasil, sem licitação, foi feita pela Telebrás com a Viasat, que visava a prestação de serviços de banda larga, usando o satélite geoestacionário, pela Viasat, e esse contrato, totalmente novo, heterodoxo, inaugurou um modelo de parceria de negócios. Senhores, o TCU fez uma análise, estabeleceu uma dialética com a Telebrás. A Telebrás não fez licitação, essa parceria de negócios é, na verdade, a gênese do diálogo competitivo da Lei 14.133. A Telebrás saiu a campo para pesquisar as empresas privadas que teriam tecnologia, capacidade para prestar serviços de banda larga a municípios que não recebem esses serviços dos concessionários tradicionais. A gente está falando de prestar serviços de banda larga no interior do Centro-Oeste, do Norte, do Nordeste. E isso deu certo. E o Supremo Tribunal Federal, quando foi analisar as impugnações a esse contrato, e conversei com a ministra Carmen Lúcia, a primeira a analisar, ele se pautou no nosso acordo, essa é a grande verdade. Então, o risco TCU ele tem que ser analisado sobre as duas possibilidades. O TCU, na verdade, ele é o tutor das novas ideias, do novo gestor, do gestor que ousa, e ele é que tutela também os institutos novos. Não tenham dúvidas que as diversas tentativas de inovação da 14.133, diálogo competitivo, regime de execução de fornecimento e prestação de serviço, a nova dimensão da contratação integrada e semi-integrada, a matriz de riscos, a remuneração variável, que não é uma novidade, mas não foi ainda utilizada. Eu tenho certeza, os leading cases, os primeiros casos amparados pelo Tribunal de Contas da União, com certeza darão a ele musculatura para serem utilizados com tranquilidade pelo gestor. Mas, Rodrigo, pelo bom gestor, eu vou trazer uma notícia simples. Lamentavelmente, nem todos os gestores são bons gestores. O mundo real não é o mundo eventualmente, que nós imaginamos que deva existir. O mundo real é formado pelas 3 categorias de servidores. Os que nunca se corromperiam, os que sempre se corromperiam e os que podem ou não se corromper de acordo com o sistema de freios e contrapesos de risco e proveito a que estão submetidos. Mas eu continuo dizendo, a ideia de credenciamento, por exemplo, ela foi amparada pelo TCU, que permitiu diversos níveis de credenciamento. E hoje, na 14.133, está lançado a gênese do e-marketplace público. É muito provável que, daqui a pouco, para bens e serviços comuns, o Estado, em vez de licitar, ele vai utilizar o submarino mercado livre público, que é, na verdade, a forma tradicional por meio da qual nós realizamos as aquisições hoje na nossa vida privada. Nós já estamos estudando o assunto, não há dúvidas que é preciso que isso seja tematizado perante o Tribunal de Contas, mas é muito provável que o nosso acórdão possa, eventualmente, inspirar, assegurar, dar tranquilidade ao bom gestor para que ele implemente essa ideia. E não será apenas
nesse aspecto. Eu poderia citar diversos, manutenção dos veículos da Polícia Federal. Dou um exemplo muito recente. 2 semanas atrás, eu relatei o Build to Suit da Fiocruz para a construção de um edifício, de uma fábrica de vacinas e remédios em Santa Cruz, município do Rio. E, diante da escassez dos recursos públicos, a Fiocruz optou por um Build to Suit, por meio do qual um particular vai construir, pelo projeto executivo, a fábrica em 4 anos, o ano de carência, e o Estado paga um aluguel que amortiza e remunera o capital investido durante 15 anos. Na verdade, a unidade técnica do TCU foi contrária a esse modelo, dizendo que isso era uma operação de crédito, e exigia que a lei de responsabilidade fiscal fosse aplicada, o que quase inviabilizaria o projeto. Eu não decidi em abstrato, decidi em concreto. Na verdade, esse é um Project Finance diferenciado. A Fiocruz é a única autarquia que pode gerar receitas vendendo remédios. Ele pagaria o aluguel por meio dessas receitas geradas. E no caso, em razão da pandemia, do mundo real, o mundo real da Lindb, né? Que a Lindb manda que nós levemos em consideração. Nós não aplicamos sanção em quem quer que seja e convalidamos o processo, apesar das diversas falhas. Nós estamos esperando que a Fiocruz avalie propostas que foram oferecidas. Reparem que a FGV, que fez o estudo, a Fiocruz, se sentou conosco inúmeras vezes, com as nossas unidades técnicas, e aí eu digo, essa dialética não aparece, mas essa é a dialética por meio do qual nós reforçamos a segurança do gestor. Ou seja, eles tinham medo de ousar no Build to Suit. Foi nessas conversas que nós fomos, através de conversas e depois em acordos, que nós fomos reforçando, tutelando e dizendo, olha, eventualmente, se nós discordarmos, claro que ninguém será punido, vocês estão enveredando pelo novo. Já entrou em pauta a possibilidade de uso do Build to Suit na 14.133, sem expressamente estar previsto. A 14.133 ela cria inúmeros institutos próximos da concessão, buscando atrair capitais e a eficiência privada. E aí a discussão, e sem as contrapartidas da lei das concessões e da lei da responsabilidade fiscal. A lei das concessões limita o pagamento das contrapartidas pecuniárias pagas pelo Estado, né, nas PPPs, a um percentual da receita corrente líquida. Pois a 14.133, não tendo limites, se pegar esses modelos novos, se isso pegar, ela vai comprometer orçamentos futuros de 10, 15, 20, 35 anos. Tem contratos de eficiência de 35 anos. O TCU está se debruçando sobre o assunto. Reparem, não tenha dúvidas, não é o direito administrativo do medo que vai impedir essas pessoas de usarem esses institutos. Essas pessoas, claro, eu estou falando na esfera federal, estou falando de uma burocracia federal de alto nível, não tenho dúvidas. Mas essa burocracia federal de alto nível busca esse amparo do TCU e sabe que isso é um passaporte para que isso possa ser, eventualmente, visto adequadamente pelo Ministério Público, que leva muito em consideração as nossas análises, pelo Poder Judiciário, que não tem tempo e condições de fazer as análises verticais que realizamos. E, apenas terminando, no campo do que a gente chama do consensualismo e dos métodos da consensualidade para a resolução de conflitos e para, eventualmente, apurar punições, sanções, o que o TCU tem ele está formando ao longo do tempo, eu talvez tenha sido um precursor nos meus acordos, de buscar respaldar na jurisdição de contas todos os termos de colaboração premiada, todos os acordos de leniência realizados com o Ministério Público, com a CGU, de forma que esses colaboradores não sejam punidos em processos que tratem dos mesmos assuntos tratados em cada um desses institutos, acordo de leniência, termo de colaboração premiada. Isso visa garantir o sucesso, né, desses institutos que estabelecem um pacto com o Estado, e nesse ponto o Estado tem que buscar ser único, né? Ou seja, a empresa ou o colaborador oferece informações, reconhece o ilícito e, em contrapartida, recebe um perdão total ou parcial em relação às sanções, no nosso caso, de cunho administrativo. Eu entendo que
muitas empresas estão buscando agora auxiliar o TCU ou buscar estabelecer pactos não escritos pelo TCU, porque nós não temos formalmente nenhuma lei a possibilidade de aplicação de um instituto de delação premiado ou de acordos de leniência, mas nós não importamos bons princípios do direito penal que reconhecem, inclusive, a possibilidade de diminuir a pena para fatos não previstos em lei, mas diante da boa-fé pós-ilícito que o réu demonstra, ou seja, se o réu colaborar com o juízo, mesmo não havendo colaboração premiada, ele pode, eventualmente, ter a seu favor, na dosimetria da pena, uma redução da pena. Nós fazemos isso. E, fechando, em relação à LINDB, artigo 28, a grande verdade é que me parece que é um óbice constitucional e legal em relação à possibilidade da busca da pretensão ressarcitória apenas com dolo ou erro grosseiro. O artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, quando fala do direito de regresso que a administração pode exercer contra o servidor público, não limita a culpa, diz que esse direito de regresso será realizado havendo erro ou culpa. Na Lei 8.112, na Lei 8.429, você tem alusões à pretensão ressarcitória do Estado e não há nenhuma menção a uma culpa grave, a um erro grosseiro. Entretanto, Rodrigo, o tribunal está enveredando por um caminho de redução das sanções, das indenizações pagas pelos gestores, fazendo uma avaliação da culpa do gestor. Há no Código Civil, que nos inspira, e no Código de Processo Civil, mas no Código Civil, um dispositivo de que o juiz pode diminuir, eventualmente, o valor a ser pago pelo réu, eventualmente, se verificar uma desproporção entre a ilicitude e o valor a ser pago. Então, o leading case é um caso, não vou dar nomes, mas foi um consórcio, 90% de uma empresa que perpetrou ilícitos na Lava Jato e 10% de uma empresa que entrou depois no consórcio, substituindo uma outra. E não há realmente nenhuma demonstração de que a empresa, seus diretores, agentes, cometeram qualquer ilícito, pois o tribunal, pela primeira vez, em vez de condenar solidariamente a todos pelo débito total, condenou essa empresa apenas pelos 10% que lhe correspondiam no consórcio. O que mostra, de certa forma, e aí dou a mão à palmatória, de que o tribunal precisa, de alguma forma, rever a sua jurisprudência no que tange à pretensão ressarcitória, a verificação da responsabilidade civil, principalmente das pessoas físicas, porque com a Lava Jato e com inúmeras irregularidades de contratos milionários, não há como, eventualmente, imaginar que o patrimônio de pessoas físicas possam ser responsabilizados por dívidas milionárias e bilionárias. Mas isso está sendo feito paulatinamente pelo método indutivo, e é o método indutivo que foi delimitando o que é erro grosseiro para nós. Eu não vejo outro sistema senão esse, Rodrigo. Caso a caso, e formando aí uma tipologia, né, uma classificação com gêneros e espécies, e aí, mas analisando sempre o caso concreto. Reparem, não há generalizações absurdas no tribunal. No mesmo caso, nós podemos, como eu fiz uma vez, isentar de condenação uma pregoeira que permitiu, numa licitação, a participação de empresas que tinham como sócios gestores do município, isso é vedado pelo artigo 9º. Essa pregoeira mostrou que não cometeu erro grosseiro ou dolo, não incorreu em dolo e erro grosseiro, mas o secretário de administração, que era coproprietário de uma empresa contratada, foi punido, e aí, claro, não tenho tempo para falar das minúcias, mas não há teses ou classificações com gêneros abstratos inatacáveis. É sempre possível adentrar as especificidades do caso concreto, afastar a responsabilidade, fazer a dosimetria das sanções, mas não há alternativa senão estabelecer uma tipologia de condutas e estabelecer algum tipo de correlação bionívoca com o que a gente tem nas sanções. Eu depois falo mais um pouco, acho que já ultrapassei o tempo, peço desculpas e saúdo muito o IBDA, o congresso que está sendo realizado, e agradeço por poder participar desse evento. Obrigado, ministro. Vamos dar continuidade ao nosso painel, agora ouvindo o professor desembargador João Batista Moreira, a quem eu agradeço a sua presença aqui em nossa mesa, para falar pelo tempo de 15 minutos. Por favor, desembargador,
Vou fazer uma pergunta inicial para fomentar o nosso debate, que, na minha visão, já está bastante quente e super interessante. Eu que estou aqui como moderador, estou muito mais tranquilo. Para mim está ótimo. Desembargador, dorme tranquilo quem defere? Boa tarde a todos. Cumprimento o ilustre presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, professor Maurício Zocum, o nosso moderador, professor Antônio Rodrigo Machado, professor Rodrigo Valgas, que é a nossa grande estrela aqui, que emprestou o título do seu livro para o nosso painel, eminente ministro Benjamin Zimmer, presidente de honra do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, e a professora Veida Zancaner, que é homenageada deste congresso. Caros congressistas, dorme tranquilo quem defere? A pergunta, baseada em frase atribuída pelo professor Rodrigo Valgas a Marcos Giruena, que por muito tempo abrilhantou os congressos do IBDA, remete às estratégias utilizadas pelos administradores públicos na fuga da responsabilidade por condutas e decisões que poderão ser consideradas ilícitas pelos órgãos de controle. Ministério Público, Tribunais de Contas, Polícia e Controladoria Geral da União. Observadores como o professor Rodrigo Valgas, companheiro de mesa, conforme já falei, que empresta o título de seu livro para este painel, apontam algumas estratégias defensivas dessa natureza, comumente empregadas por agentes públicos. A primeira delas é o imobilismo, que deu origem à já célebre expressão apagão das canetas, ou apagão decisório. O administrador simplesmente acomoda-se, cruza os braços, espera que outra instância tome a decisão ou que a situação se resolva naturalmente até que termine sua gestão ou chegue à sua aposentadoria. Essa primeira estratégia pode ser completada com a terceirização e delegação de atribuições e responsabilidades, se é que é possível, seja possível delegar a responsabilidade. Forma de fugir, ao menos parcialmente, da responsabilidade é assinar coletivamente pareceres e outras peças processuais. A nova lei da probidade administrativa há uma previsão específica sobre o fato de que os pareceristas que assinam coletivamente, seus pareceres, parecerista, de modo geral, que assina a peça opinativa, ele é obrigado a defender o seu ponto de vista até o último momento dentro de eventual ação judicial. Providência parecida com esta assinatura coletiva é a criação de comissões de apoio, principalmente quando integrada por eventuais sucessores no cargo. Ou seja, o administrador cria uma comissão de apoio para a medida que vai tomar, a expectativa, no mínimo, de não ter a sua decisão contestada ou contrastada. E, se isso acontecer, outros administradores estarão comprometidos com a ideia. Uma das estratégias que é até recomendável, mesmo em situação de normalidade, é a discussão e decisão com as portas abertas, ou com a presença de outras pessoas, possíveis testemunhas do que foi discutido e decidido. Neste período de pandemia, tem sido muito salutar a forma de entrevistas, discussão e decisão por videoconferência, que propicia publicidade e permite até gravação das manifestações. Estratégia das mais utilizadas é a busca ou a espera de aval dos órgãos de controle, principalmente do Poder Judiciário, para decisões a serem tomadas ou para a execução de decisões tomadas por administrações do passado. O administrador, antes de tomar a decisão, consulta formal ou informalmente os órgãos de controle, ou então indefere sistematicamente as pretensões, mesmo que plausível o direito,
aguardando que as partes recorram à via judicial. Esta estratégia é frequente quando se trata de mandatário obrigado a prosseguir na execução de planos, obras e obrigações assumidas em gestões anteriores. É prática comum também na área da Previdência Social. Os órgãos da Previdência são costumeiros em indeferir direitos para que o segurado busque a via judicial. A consequência é o abarrotamento da justiça com essas ações, situação que era ainda pior quando não havia jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, orientando que a parte pleiteie primeiro na esfera administrativa, para só então caracterizar-se o interesse processual. A última estratégia que também deve ser mencionada é a blindagem patrimonial, ou seja, o emprego de artifícios, doação de bens, com as opções de reserva de usufruto, ou cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, criação de holding familiar, etc. Para que, se chamado a responder, o administrador não tenha com que fazer face à obrigação de ressarcimento ou ao pagamento de pesadas multas. O administrador mais honesto, que não se dá o trabalho de seguir essa cartilha, poderá responder a amorosas ações de improbidade, muitas vezes já com o patrimônio indisponível, a dificultar o custeio de sua ampla defesa. Ao final, desestimulado, abandonará de vez a carreira política e a administração ficará desprovida de bons quadros quando não entregue nas mãos de quem nem nada tem a perder. Acredito que aqui tenho feito um resumo do livro do nosso ilustre companheiro de mesa. Isso, meus amigos, acontecia até que veio a nova redação da LINDB, em 2018, regulamentada pelo Decreto 9.830 de 2019, com previsões capazes de diminuir a insônia. Eu destaco aqui os seus artigos 20, 22, 24 e 28. Inovações como essas completaram-se com a publicação da nova LIA, no último dia 26, com excesso de salvaguardas. É bom que se diga, né? Nós fomos ler o texto da nova LIA e vamos ver que há mais de 10, uma dezena de salvaguardas de responsabilidade do administrador público. É o chamado fenômeno do pêndulo. Nós tínhamos antes uma liberalidade total, veio a lei de improbidade administrativa enrijecendo, e agora nós esperávamos que fôssemos chegar a um ponto de equilíbrio, acontecendo o que acontece com o fenômeno do pêndulo, né? Radicalismo até chegar a um ponto de equilíbrio, mas parece que ainda permanecemos num ponto em que não chegamos ainda a esse ponto central de ajuste das concepções e práticas. Eu digo que há muito exagero na nova lei de propriedade administrativa. Uma delas eu destaquei aqui, aspas, a previsão de que, aspas, não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Esta norma é representativa de outras, veiculam essas salvaguardas para o administrador. Todavia, num ponto, a nova lei vem corrigir a absurda previsão de improbidade por violação a princípios. A enumeração de ações concretas nos incisos do artigo 11 era apenas exemplificativa, antecedida pelo advérbio notadamente. Esse dispositivo traduzia grave improbidade legislativa, do meu ponto de vista, porque violava o princípio da tipicidade penal, integrante dos princípios constitucionais da segurança jurídica e do devido processo legal, peculiares ao direito administrativo sancionador. A nova lei é enfática ao dispor que se situa no campo do direito administrativo sancionador. Quem leu o livro do professor Rodrigo Valgas encontrará uma crítica que ele faz, severa, insistente, repetida, à
a teoria dos princípios, esse abuso que às vezes acontece na aplicação da teoria dos princípios. Ele usa até um termo, principiatite, fazendo analogia com o termo mozartite, né, que significava a exigência de que todo maestro, nos seus shows, incluísse alguma peça de Mozart. A despeito da genialidade do grande músico, e isso incomodava muito os maestros da época. E ele critica hoje a principiatite, né? Eu penso, doutor Rodrigo, que talvez nós tenhamos que pensar de um modo diferente essa situação. O princípio não quer dizer sempre flexibilidade, liberalidade, abertura, né? O grande jurista Paulo Robier diz que três valores orientam a formulação e a aplicação do direito, que é a segurança, a justiça e a utilidade ou praticidade. Então, nós temos princípios que prestigiam a segurança, nós temos princípios que prestigiam a justiça, que devem ser aplicados de forma flexível, sim, e temos princípios práticos para a solução dos problemas sociais. No caso aqui, ao obrigar a previsão de forma específica, fechada, das infrações, nós estamos aplicando, sim, um princípio, o que é o princípio da segurança jurídica, que exige tipicidade fechada para as infrações, na previsão de infrações e penas. De modo que bastaria aplicarmos esse princípio para resolver essa questão, eu imagino. O que houve é o que eu chamo aqui de uma improbidade legislativa nesse ponto. Usou mal a aplicação do princípio da segurança jurídica do devido processo legal, que resulta na necessidade de tipificação fechada das infrações. Outra alteração extremamente salutar na linha de considerações da improbidade como infração administrativa penal é a legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor a ação. Depois das inovações ocorridas em 2018, na LINDB e agora pela nova LIA, o administrador dormirá mais tranquilo, mesmo que no exercício de uma gestão positiva e dinâmica. E aqui eu concluo as minhas considerações. Eu vou fazer a seguinte consideração aqui, que eu quero desafiar o professor Rodrigo Valgas numa reflexão daquilo que ele até citou sobre a lei. Professor Rodrigo, eu fiz algumas anotações aqui depois da sua exposição. Eu me lembro de quando nós tivemos aquela campanha das 10 medidas de combate à corrupção. Lembra disso? Que foi patrocinada pelo Ministério Público Federal. Havia um discurso, e há um discurso, utilizando do combate à corrupção, protagonizado por muitos representantes de órgãos de controle e outras pessoas da sociedade como um todo. E um discurso que vem sendo repetido de maneira muito, muito forte, e nas 10 medidas de combate à corrupção, enquanto proposta de alteração do direito, nós estamos falando de política, né? A gente não está falando do direito posto, nós estamos falando de projetos de lei. Se as 10 medidas de combate à corrupção não fossem aprovadas, nós teríamos o fim da corrupção no Brasil. Se o STF decidisse pela execução da pena apenas após o trânsito em julgado, nós teríamos o fim do combate à corrupção no Brasil. Se a lei de abuso de autoridade fosse aprovada, nós teríamos também o fim da corrupção, do combate à corrupção no Brasil. Se o STF decidisse que os crimes de corrupção, quando praticados junto com o delito de caçadores, fossem julgados na justiça eleitoral, nós poderíamos fechar a janela de combate à corrupção no nosso Brasil. Se a LINDB fosse alterada como foi, nós teríamos também o fim do combate à corrupção no Brasil. Tivemos agora a publicação da reforma da lei de improbidade administrativa, também apresentada em alguns pontos aqui pelo desembargador João Batista Moreira,
Eu me lembro bem de uma história infantil que chamava o jovem pastor e o lobo, que era um garoto que, costumeiramente, ele brincava com os outros participantes da vila. Olha, o lobo está vindo aí, o lobo está vindo aí. E um belo dia o lobo veio e aquelas pessoas que eram enganadas comumente pelo jovem pastor decidiram que não iriam ajudá-lo. Há hoje um clima de utilização do combate à corrupção como instrumento político que pode influenciar muito a maneira como os órgãos de controle acabam tratando os agentes públicos no Brasil. E se o senhor entende isso, quais seriam os riscos desse pensamento, da utilização da corrupção como ferramenta política? Quais seriam os riscos disso para o dia a dia do servidor público? Para o dia a dia, o cotidiano dos servidores públicos? Como é que o senhor vê essa questão? Fazendo um diálogo aí dentro daquilo que você nos trouxe já. Eu agradeço, meu caro professor Antônio Rodrigo. O senhor já estava numa saia justa, agora acho que estourou. Mas agora complicou, sai dessa, né? Nossa Senhora, mas muito boa a sua provocação, excepcional. E foi muito feliz os exemplos que citou. Desde a questão das 10 medidas, desde a aprovação da lei de improbidade, desde a LINDB, desde a ideia de que se nós já aprendêssemos em segundo grau, né, de jurisdição, tudo parece que levaria a acabar com o combate à corrupção. E não é verdade, vamos ser sinceros nessa altura do campeonato. Não acabou o combate à corrupção, absolutamente. Mas o que acontece? E aqui eu vou tentar responder com muita síntese, algo que não pode ser respondido com síntese, mas vai lá. É que, assim, a alta burocracia e a política sempre viveram, e devem, aliás, viver em tensão, numa tensão salutar. A política sempre capturou, de algum modo, a burocracia e as altas burocracias, e mesmo as burocracias de controle, por muito tempo. Mas as autonomias, as independências, a ascensão, aquilo que chama até no meu livro de ascensão dos não eleitos, que hoje você tem tribunais de contas, Ministério Público, bancos centrais independentes, agências reguladoras, especialmente nos Estados Unidos, que são figuras não eleitas e que exercem, sim, parcela de poder político, elas passaram, de algum modo, a capturar a política, o que também não é bom. Portanto, não é bom nem que a política capture a burocracia e muito menos que a burocracia busque capturar a política. Enquanto nós não chegarmos nesse equilíbrio, nós podemos ver, sim, algum nível de ativismo, tanto judicial, como o meu querido Flávio Garcia fala também num texto muito feliz, muito bem escrito das suas reflexões, né, de um ativismo de contas, né? E tantos outros ativismos, um ativismo ministerial e tantos outros que quiséssemos falar. Então, este é um dado. Eu acho que nós estamos na busca desse equilíbrio, nós estamos na busca desses contrapesos para solucionar isso. Eu só finalizaria a minha breve intervenção nesse ponto, primeiro, em face das exposições que me precederam, para concordar com o ministro Benjamin, de que realmente o papel do TCU, digamos assim, na modelagem de boas contratações públicas, no aprimoramento da gestão pública, isso nós temos uma dívida permanente com o TCU nisso. Aliás, eu afirmo, não só o TCU, o Sistema Tribunal de Contas tem os servidores de maior formação do Estado brasileiro. Isso é um fato. É um fato, isso não está nem em questão. A discussão um pouco é nos processos punitivos, no direito administrativo sancionador. Eu acho que aí falta uma alteridade. Eu quis fazer mais a crítica nesse ponto, mas eu concordo totalmente com os felizes exemplos que trouxe o ministro Benjamin. Só para fechar ainda, só para dar uma resposta nesse ponto, uma provocação do artigo 37, parágrafo 6º, ministro. O artigo 37, parágrafo 6º, não teve a menor preocupação em fazer gradação de culpa. Quem cabe fazer isso é a legislação infraconstitucional, e sempre fez, A gente agora só está indignado porque o exercício da função administrativa estaria parcialmente blindado, mas o exercício de função jurisdicional sempre esteve blindado, o exercício de função controladora pelos altos órgãos sempre esteve blindado. Quando a gente quer blindar o gestor, nós temos dificuldades. E eu ainda finalizo com as questões muito interessantes que trouxe o professor João Batista Moreira. Eu creio que ali, professor João Batista
Acho que ela buscou um pouco esse pêndulo, né? Sempre muito feliz essa sua figura do pêndulo. Eu acho que nós estávamos num pêndulo em demasia para um lado e agora buscou-se trazer. Nem tudo eu concordo com as alterações da Lia, tá? Eu acho que tem... Por exemplo, eu sou contra a sucumbência, por exemplo. Acho que isso não vai ser muito bem processado. Aliás, até porque eu acho que isso vai fomentar o medo. Eu acho que vai se começar a condenar as pessoas justamente para você não ter direito à sucumbência. Vejam só. Daqui a 2 anos a gente pergunta se isso vai acontecer. Então, assim, eu acho que tem coisas que eu não concordo. A prescrição poderia ter um melhor tratamento, tudo bem, né? Mas, no geral, no apanhado geral é muito bom e eu concordo com as felizes observações. Eu não sei se... Eu quis aproveitar a deixa, não sei se pude respondendo aqui brevemente a tua questão, Antônio, e aproveitei para fazer uma breve consideração às brilhantíssimas exposições que me seguiram acerca do tema. Não, professor, aqui o senhor manda. Eu já passo a palavra ao ministro Benjamin Ziller, porque entendo que há uma sequência no debate. Ministro, por favor. Bem, eu gostaria de tangenciar algumas questões que foram suscitadas, que é a questão do ativismo judicial e do ativismo de controle. Na verdade, isso é um reflexo da crise da democracia representativa. Veja, a nova Lei 14.133 foi recentemente promulgada com 194 artigos. O nível de complexidade da lei, só iniciados podem entender essa lei. Ela foi, na verdade, sintetizada racionalmente pela burocracia existente junto ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, Ministério da Economia, no Tribunal de Contas da União. Então, os grupos de pressão se fizeram representar no parlamento. Óbvio que há deputados e senadores que conhecem o assunto, ou que são os canais de expressão desses grupos de pressão, empreiteiras, consultorias, servidores públicos, né? Mas quem, afinal, sistematizou a lei foi a tecnoburocracia, e eu me incluo nela. Eu fui consultado algumas vezes, algumas ideias foram abarcadas, outras não, mas aquela é uma obra de iniciados. O senador Anastasia, que relatou o projeto de lei na Câmara, é um mestre em direito, um dos raros expoentes do parlamento que entende, óbvio, da lei, mas é uma exceção que confia uma regra. O ativismo, portanto, senhores, isso na verdade, não se espera que no mundo de hoje, com leis tão complexas, tratando de temas tão complexos, se possa ter uma vontade da coletividade expressa pelos representantes do povo. A democracia representativa, no plano da realidade, está vivendo uma situação que tem que ser analisada pelos cientistas políticos, que não é exatamente a minha função aqui. Mas, sem dúvida, exatamente porque a atividade política ela não resolve as questões políticas pelo seu nível de complexidade, elas são levadas ao controle e são levadas ao Poder Judiciário. Não tenha dúvida, se você olhar do ponto de vista da perspectiva histórica, a atuação do TCU nas decisões administrativas e políticas, você vai ver uma diminuição do espaço político decisório dos agentes políticos e uma ampliação do controle incidente do TCU incidente sobre a atividade. Ou seja, hoje não pode o governo lançar uma concessão de um trem de alta velocidade sem que haja um estudo de viabilidade técnica e econômica minimamente adequado. O tribunal disse, olha, tem que corrigir isso aqui no edital. Não porque vocês não possam optar politicamente, como representantes do povo, por um trem de alta velocidade. É porque, depois disso feito, é preciso incorrer na trajetória administrativa, realizar um estudo de viabilidade, um projeto básico, licitar. E aí foi paralisada a atividade política. Isso foi no governo Dilma. Quantas vezes me reuni com os representantes do governo Dilma questionando a atuação do Tribunal de Contas. Eu dizia, podem fazer o que quiser, desde que no ato número 2, quando a decisão política é tomada, e ela tem que ser instrumentalizada, operacionalizada, aí sai de cena os agentes políticos e entra em cena os agentes administrativos que têm a seu encargo implementar as políticas públicas. É aqui que nós vamos ver as falhas na gênese da decisão política. Em síntese, eu tenho que reconhecer, o tribunal hoje atua de uma forma ampliativa, questionando decisões políticas que não tenham base administrativa coerente, concreta. Bem, eu apenas falo alguma coisa sobre o que o Rodrigo falou para terminar. O homem médio do TCU é um homem médio circunstancial. Se você reparar,
como nós analisamos, por exemplo, a atuação da burocracia de um pequeno município do Nordeste em comparação com a alta burocracia da Petrobras, nos casos da Lava Jato, nós comparamos para fins de aplicação de sanções ou para fins de verificação da responsabilidade civil, o homem médio localizado diante das suas circunstâncias. Ele não é um homem médio genérico, eu não sei de onde que se extrai essa ideia, tanto que eu acabei de dizer, uma pregoeira foi afastada da sua responsabilidade e o secretário de administração foi apenado. É óbvio que o homem médio que serviu de comparação para um e outro eram distintos. Então, não consigo imaginar que nós não analisemos na forma da LIMB as circunstâncias práticas que tenham eventualmente influenciado na decisão da gente ou possam ter eventualmente induzido a gente a cometer alguma ilicitude. Há inúmeros casos de isenção de responsabilidade ou de, na dosimetria da sanção, ter sido reduzida a sanção. O que falta, volto a repetir, e aí eu reconheço, nós temos que criar um novo mundo para a responsabilidade civil de cunho ressarcitório. Há alguma coisa pós-Lava Jato que me parece absolutamente desproporcional e desarrazoável, que é o nível das sanções que nós estamos imputando a gente, pessoas físicas, em razão, eventualmente, da sua culpa em condutas na Petrobras, em outras estatais. Aqui é o tema a ser revisitado, tal como mencionei. Obrigado, ministro. Desembargador João Batista, o senhor traz aqui o tema da reforma da Lei de Improbidade. Um dos pontos mais relevantes no atual texto da Lei 8.429 é que toda a análise da Lei de Improbidade terá como parâmetro os princípios do direito administrativo sancionador. Eu queria ouvir um pouco o senhor. O que representa, qual é, de fato, o significado dessa aplicação dos princípios do direito administrativo sancionador? E vou fazer a pergunta que está valendo $1 milhão para a Academia Jurídica. O fato de ser influenciada pelos princípios do direito administrativo sancionador poderá fazer com que a lei de improbidade ela tenha os seus efeitos sobre os fatos praticados no passado, antes da publicação da lei, ou seja, a retroatividade da lei de improbidade em relação aos atos considerados atos de improbidade que já estão sob julgamento ou que ainda não houve o ajuizamento de uma ação. E aí entram ainda mais especificamente. Por exemplo, nós vamos ter aí o artigo 10, sai a improbidade culposa, e o artigo 11 nós temos a mudança das sanções. E então a interpretação dos princípios de direito administrativo sancionador vão fazer com que a retroatividade da lei penal seja aplicada também à lei de improbidade. E nesse exato momento o Brasil para ouvir Vossa Excelência. Desde o início, né, quando eu não pertenço à seção que cuida de improbidade administrativa do Tribunal Regional Federal. Mas, desde o início, eu ainda era juiz da primeira instância, quando foi editada a lei recentemente revogada, totalmente modificada, praticamente revogada, né? Eu dizia que a infração, a improbidade administrativa, era irmã gêmea da infração penal. Houve um movimento, principalmente na área do Ministério, alguns membros do Ministério Público, tentando descaracterizar essa natureza da infração caracterizada como improbidade administrativa, né? Tentando dizer que, na verdade, era uma infração cível, que as penas eram penas cíveis, isso principalmente com o objetivo de salvar o artigo 11, né? Porque ali realmente é escancarada a infração, ou a desobediência ao princípio da segurança jurídica, do devido processo legal, que se reflete na necessidade de tipificação fechada das infrações, né? Então, isso aconteceu, houve essa tentativa de tentar salvar, com essa interpretação dizendo que a ação é, na verdade, uma ação civil, que, na verdade, não é. É só uma questão de rótulo aí, mas o que acontece é que se trata de uma infração com natureza penal, não há dúvida. A própria infração administrativa,
Eu me reporto aqui a doutrina do Enterria, Garcia de Enterria, em que ele diz que foi por uma questão de praticidade só, a tipificação de certas infrações como infrações administrativas. É porque o Poder Judiciário estaria abarrotado se fossem levadas para o Poder Judiciário o processo relativo a todas as infrações. Também pelo caráter infamante que adquire alguém que é acusado de infração penal. Então, foi uma questão prática, na verdade, essa de separar as infrações penais das infrações administrativas. O que prevalece na prática, na realidade, é a teoria da unidade do injusto. De modo que eu não tenho dúvida, doutor, de entender que ela tem, sim, natureza penal, ou, no mínimo, muito próxima da característica do caráter penal, o que justifica a aplicação de todos os princípios do direito penal. O princípio da tipicidade é um deles, né? Até na esfera disciplinar, vem se buscando atenuar essa ideia de que as infrações administrativas poderiam ser abertas, não estariam sujeitas ao princípio da tipicidade. Eu me recordo de uma palestra do professor Sérgio Ferraz, participei da mesa em Goiânia, uma vez dizendo que não, tem que haver, sim, tipicidade fechada até para infração administrativa. Ele falou com quem participou na Constituinte como assessor na inclusão do processo administrativo como sujeito ao devido processo legal e sustentou que a tipicidade da infração administrativa está assentada, a necessidade da tipicidade está assentada na regra do devido processo legal. De modo que a minha resposta é francamente nesses termos. Nunca concordei com essa tipificação aberta da infração aos princípios. Obrigado, desembargador. Professor Rodrigo Valgas, nesse aspecto ainda da retroatividade da lei, nós temos a diferença entre as questões processuais e as questões materiais. Acho que nas questões processuais nós teremos menos controvérsias. Mas, e na questão de direito material propriamente colocada? É possível um cidadão condenado por ofensa aos princípios da administração pública e com a sanção de suspensão dos direitos políticos sendo os seus efeitos aplicados no atual momento, é possível que ele recorra ao Poder Judiciário para estancar, tendo em vista que o Estado disse, através de lei, olha, não considero isso aqui mais possível de ser aplicado. Esse cidadão vai continuar sofrendo os efeitos da suspensão de direitos políticos, mesmo que a sua condenação tenha sido com base no artigo 11 e o Estado já disse que isso não leva mais a essa medida aflitiva? Perfeito. É muito instigante a sua provocação. Aliás, vamos admitir que o professor Antônio Rodrigo aqui está fazendo uma mediação quente mesmo, está trazendo coisas de peso aqui, né, professor? Meus cumprimentos. Mas, sem dúvida, essa é outra pergunta de $1 milhão, né? Eu vou pegar a resposta aí, só começar pela colocação do meu diletíssimo professor João Batista. Eu também acredito, professor João Batista, que os arquétipos da lei de improbidade se aproximam muito mais em termos de direito, e mesmo em termos de direito administrativo sancionador do direito penal, do que do civil, isso é evidente. Ainda que nós não concordemos que é civil a natureza, que é penal, ou que seja híbrida, o fato é que os princípios do direito administrativo sancionador incidem. Isso me parece, eu concordo totalmente com a sua colocação. E, portanto, e aqui eu começo a entrar na discussão trazida pelo Antônio Rodrigo, eu sou favorável, obviamente, não poderia deixar de sê-lo, até porque isso não depende da minha vontade, a ideia da reformatio legis in melius, a reforma da lei para melhor. E vejam como isso é complicado, vejam como a ideia que está no plano das mentalidades é complicada. Vou dar um exemplo para vocês entenderem como isso vai ser complicado nas ações de improbidade. Todos acompanhamos a 1433, nova lei de licitações, que ampliou os limites de dispensa de 50 para 100 mil, respectivamente, compra de serviços, obra de serviços de engenharia, 100 mil. Né? Muito bem. E mais, nós tivemos o artigo 337-E, agora, que revogou a lei, não existe mais no mundo jurídico o artigo 89, existe agora o 337-E, né? E que, obviamente, faz menção ao 75 da lei, onde estão esses novos limites.
Nós, de pronto, nos processos que defendíamos gestores que eram acusados criminalmente de ter gastado mais por dispensa, além daqueles limites, a despeito de todo o absurdo que é isso, que desde 98 os limites nunca eram atualizados, com R$8.000 você não comprava nada, o decreto de 2018 que aumentou um pouco isso. Eu, recentemente, trazendo esse ponto numa Câmara Criminal, numa discussão de Câmara Criminal, disseram, não, o fato é que ainda está em vigor a Lei 8666, sem dúvida, ainda está em vigor, isso é verdade. E, portanto, eu entendo que não há que se aplicar esta lei nova, né? Não há que se aplicar a reforma para melhor, e contrariando rigorosamente, o professor João Batista, que entende da matéria, o artigo 2º do Código do Processo Penal, que impõe essa retroação mais favorável. Então, numa questão que me parece evidente, e por que evidente? Porque ainda que nós admitamos que no Brasil hoje existem 2 limites paralelos, o limite da Lei 14.133 e o limite da 8666, o fato é que, para fins penais, o bem jurídico tutelado pelo direito penal, ele exige a violação só numa norma em valores mais elevados. Isso é um fato, não tem nem que estar discutindo isso. Para eu violar hoje o direito penal, diz, olha, é mais de 50, é mais de 100 mil para o bem jurídico ser tutelado. Então, as favas, o bem jurídico titulado em valores inferiores. As favas, porque o direito penal entendeu que para que o bem jurídico só seria violado acima disso. Como que não vai incidir? Mas estão a aplicar, não estão a reconhecer numa situação dessa que me parece, com toda a vênia, quem pensa diferentemente, evidente a reforma para melhor, não estão querendo aplicar em matéria penal. Imaginem só, professor Antônio Rodrigo, o que é que vai acontecer com a lei de probidade. Não vai ser fácil, né? Por exemplo, o STJ, para o ministro Benjamin não achar que eu fiquei criticando muito o TCU, mas o STJ, ele também não gostou nem um pouco da nova lei de improbidade. Vai querer, sim, continuar a fazer, como fazia Barbosa Moreira, uma interpretação retrospectiva. Aliás, já vi alguém dizer, um colega meu comentava num grupo hoje desses de WhatsApp, que se quer falar numa inconstitucionalidade, porque a lei está a violar o entendimento do STJ em matérias que ela já tinha consagrado, vejam só. Então, eles não vão engolir. O STJ, com todo o respeito, desculpe a franqueza em falar assim, não vai engolir tão facilmente essas alterações da lei. Vai ter que, talvez, o Supremo, possa dar um norte um pouco mais seguro a isso. Mas me parece, professor Antônio Rodrigo, que em face danado, para fechar na sua pergunta e finalizar o que digo, que em face do bem jurídico tutelado, agora, mesmo direito material, as normas de direito material mais favoráveis, tem que cindir, sim, a reformatio in melius, a reforma para melhor, porque seria um absoluto disparate que, em face da natureza jurídica das sanções de improbidade, nós não pudéssemos aplicá-lo. Mas essa é a minha opinião, é a eminente opinião do professor João Batista, mas não sei se é o que vai dizer o STJ, sinceramente. Ministro Benjamin, essa interpretação que muitas vezes é concedida a partir de um setor considerado da academia brasileira, de fazer essa unidade entre as instâncias punitivas, a administrativa, a jurisdicional civil, a jurisdicional penal. Como o senhor vê essa forma de analisar, tendo em vista que para alguns autores, são bens jurídicos tutelados distintos, né? É possível aproximar dos processos administrativos sancionadores do direito penal, das garantias penais, do direito dos acusados em geral? E tem uma coisa que eu gostaria muito de ouvir de Vossa Excelência. A nova lei de licitações, ela traz a possibilidade de unificação dos processos administrativos sancionadores em atos ilícitos causados por empresas. E ela traz dentro de si a possibilidade de uma multa que vai até 30% do objeto contratual. Só que ela diz também que, nesse mesmo processo administrativo de responsabilização, nós vamos ter aí também a multa da Lei 12.846. Paralelamente, temos a multa de mora, quando há um atraso na execução contratual, e temos a multa do TCU. Então, a minha primeira pergunta essa unidade do direito dos acusados em geral, dos princípios do direito administrativo sancionador, como o senhor enxerga isso? E, nesse caso concreto, um único fato praticado por uma empresa, um único processo licitatório, resultar na aplicação de uma multa pela lei anticorrupção
de uma multa pela nova lei de licitações de contratos, de uma multa por parte do TCU e, eventualmente, tendo como origem o contrato, uma multa de mora. É possível aplicar sanções de idêntica natureza em razão do mesmo fato contra o mesmo acusado, ministro? Queria ouvir do senhor. Essa é a complexidade do sistema brasileiro, que cria inúmeros sistemas de controle, mas não estabelece as pontes jurídicas entre eles, né? A lei anticorrupção, por exemplo, foi promulgada, dando competências à CGU para, na esfera federal, firmar acordos de leniência com as empresas, e não há nenhuma menção à AGU, que agora atua junto com a CGU, aos tribunais de contas, ao Ministério Público. Então, acho que vocês devem ter lido na mídia, eu representei o TCU num grande concerto que foi patrocinado pelo ministro Toffoli, que buscou assinar um termo de cooperação entre os diversos órgãos para dar segurança jurídica, segurança econômica aos acordos de aliança firmados pelo Ministério Público ou pela CGU. Na verdade, esse esforço ele vem produzindo resultados, mas ele foi, de certa forma, frustrado pela não adesão do Ministério Público ao acordo. É óbvio que, se você perceber, o Tribunal de Contas da União atua no plano civil-administrativo, mas é óbvio que ele recebe o influxo das normas de direito penal, dos princípios do direito penal, na aplicação do direito administrativo sancionador, e bebe da fonte do direito civil quando busca apurar a responsabilidade civil dos gestores. A nossa tarefa ela tende a ser hoje mais simplificada, porque, disse bem o nosso desembargador João Batista Moreira, no plano do direito administrativo sancionador, é absolutamente, na minha opinião, obrigatório e constitucional a tipificação das condutas, tal como fez a 14.133, que, diferentemente da 866, que criou tipos abertos, sanções, não estabeleceu o método de correlação bionívoca entre sanção e conduta. Hoje, a 14.133 cria as sanções, estabelece as condutas, chama a lei anticorrupção para que a tipificação das condutas ilícitas sejam também trazidas da lei anticorrupção e estabelece o método para aplicação de uma ou de outra sanção para este ou aquele caso. Isso que você se refere, Antônio Rodrigues, era alguma coisa que já ocorria na lei anticorrupção, mesmo da 14.133. O processo administrativo de responsabilização das empresas, ele analisava conjuntamente as infrações que poderiam ser aplicadas às empresas com base na lei anticorrupção e com base na 866, no RDC, nas leis de licitação. Isso já era determinado na lei e nos decretos regulamentadores. A ideia é, eventualmente, buscar, sem dúvida, das empresas e nas situações mais graves, a assinatura de um acordo de leniência por meio do qual ela possa fazer ou induzir ou verticalizar a investigação feita pelo Estado e tendo como contrapartida benefícios que se espraiam pela lei anticorrupção, diminuição das multas, da multa de 30% a que você se refere, e diminuição também, ou mitigação, afastamento da sanção de inidoneidade, que é a mais grave, a que mais atemoriza grandes empreiteiras, por exemplo, não poderem participar de licitações. Elas continuam se submetendo à indenização, que é devida ao Estado, à estatal, mas no Brasil, eu acho que ainda não temos uma sintonia fina, uma interlocução produtiva entre as esferas de controle para produzir bons resultados, até no combate à corrupção, e também dar segurança jurídica e econômica que quer colaborar com o Estado, porque é uma situação terrível, que eu reconheço, Antônio, doutor Antônio, Rodrigo. Se você é uma empresa e assina um acordo de leniência com a CGU, como você vai ser tratado na jurisdição de contas? Como o Ministério Público, que não é subscritor desse acordo de leniência, vai tratar esse colaborador no plano do direito penal, no âmbito da improbidade administrativa? São as perguntas que nós tentamos resolver nesse termo de cooperação, mas que, tenho que reconhecer, ainda não chegamos ao nível de sucesso adequado. Obrigado, ministro. Estamos chegando ao final do nosso painel. Vou fazer apenas uma última pergunta dos ouvintes aqui. Pediria que cada painelista pudesse responder e já fazer suas considerações finais, fazendo a despedida aqui do nosso momento. Professor Rodrigo Valgas,
A Maria Aparecida Cida, minha aluna aqui de Brasília, uma querida, pergunta: como o senhor enxerga a intersecção entre a nova lei de improbidade administrativa e o direito administrativo sancionador? Acredita que agora os gestores terão mais uma boa vontade em fazer a gestão com mais liberdade, menos medo de serem impactados em suas decisões? E já agradeço a presença aqui, professor Rodrigo Valgas, um prazer enorme ouvi-lo e estar ao seu lado, é sempre uma honra para mim. Muito obrigado. Você é muito objetivo aqui, professor, porque eu acho que eu não sei até quando que vai o nosso painel, não sei se já não está no... A gente tem que passar o bastão 8h40, até 8h40. Ah, tá. Então você dá tempo, sim. Você é bem objetivo. Eu penso, viu, Maria Aparecida, né, que nós evoluímos nesta lei, como disse há pouco. Eu acho que há possibilidade, sim, de nós termos um retorno do pêndulo, como falou o professor João Batista. Agora, eu ainda sou... Claro que, por exemplo, modalidade culposa é impossível sustentar, impossível, vacas não voam, né? Em boa hermenêutica, vacas não podem voar, mas vamos ter dificuldades. Por exemplo, a meu sentir, é aplicável o dolo específico. Eu tenho a percepção, espero estar enganado, que o STJ vai tentar construir a ideia que é o dolo genérico. Já estou chutando. Já é uma roleta, se fosse a roleta girando, eu já apostaria, que é tão perigoso, por vezes, quanto a própria culpa, a ideia de um dolo genérico, né? E me parece que a lei foi muito clara. Então, nós vamos ter aí dificuldades, sabe, Maria Aparecida? Eu creio que a lei evoluiu, tem coisas que não tem como se dizer que, como disse eu, que vacas voam, é óbvio, a norma está ali na sua literalidade, mas haverá, sem dúvida, muitos pontos polêmicos. Eu creio que para isso que existe os juristas, né, os doutrinadores, a jurisprudência, para debater tudo isso. E eu aproveito o meu ponto final de fala para cumprimentar, professor Antônio Rodrigo, a presença aqui, primeiro da querida professora Veida Zancaner, que deu a honra da sua presença aqui. Muito honrado, professora. Parabéns pessoalmente. Quero lhe dar os parabéns por essa homenagem tão bonita e justa que lhe é feita. Querido professor Marçal também já está por aqui. Meus cumprimentos, meu querido mestre professor Marçal, né? E a querida professora Carolina, também já vejo por aqui. A Marilene também, Marilene já estou vendo, Mônica, enfim, né? Meus cumprimentos a todos vocês, uma alegria vê-los. Obrigado, professor Rodrigo. Agradecendo também a presença do ministro Benjamin Zinler. Um prazer enorme estar aqui ao seu lado, ministro, e ouvi-lo. É sempre uma honra. Ministro, tem uma pergunta aqui para o senhor, que é do Felipe Silva Vieira. Afirmar que o controle é necessário para evitar uma sensação genérica de impunidade na sociedade, afirmar que o gestor deve temer o controle, não seria estabelecer um parâmetro de análise das condutas, atos e decisões dos servidores e gestores públicos sob a premissa equivocada, ao meu ver, ele diz, né, abre aspas, equivocada, ao meu ver, da má-fé? A existência de maus gestores poderia ser usada como parâmetro para a criação de instrumentos de controle punitivo? Agradeço mais uma vez a presença aqui, ministro, e, além da resposta, peço que faça suas considerações finais, por favor. Bem, muito obrigado, Antônio Rodrigo. É óbvio que a existência do controle não parte do pressuposto de que os gestores são predominantemente, ou atuam predominantemente incorrendo em condutas com má-fé. A apuração do elemento subjetivo, e nós aplicamos no TCU, no campo do direito administrativo sancionador, na jurisdição de contas, a ideia da teoria da responsabilidade subjetiva, apuramos a culpa, o dolo. De nenhuma forma há um default, uma ideia preconcebida de que nós partimos da ideia de que o servidor atuou com má-fé. É óbvio que em algumas situações a jurisdição de conta tem algumas características que a distinguem da jurisdição civil e eventualmente penal. Pelo parágrafo único do artigo 70, todo aquele que mexe em dinheiros públicos tem que prestar contas adequadamente do manuseio, da gestão dos recursos públicos, que não lhe pertencem. Se ele não fizer adequadamente, a ideia da jurisdição de contas é de que o ônus da prova se inverte e ele passa a ter o ônus de provar que agiu sem culpa, que agiu sem dolo. Mas isso é uma inversão do ônus da prova que apenas é aplicada em alguns tipos de processo do TCU. Mas, de nenhuma forma, data máxima vênia, o fato de existir o controle, de ser necessário o controle para que não haja uma sensação de impunidade,
está correlacionada à ideia de que o gestor atua com má fé. Isso não é pressuposto, nós não partimos disso, por certo, não. E vamos ser sinceros, o tribunal não tem condições de provar o dolo em 99% dos casos, a menos nas hipóteses em que temos provas emprestadas do direito penal. O tribunal é um tribunal administrativo formal, não tem força de investigação judicial, então, em 99% dos casos, a menos dos casos em que temos provas emprestadas derivadas do processo penal, nós tentamos analisar a culpa, e aí sim as gradações da culpa, as hipóteses que permitem a sanção ou a responsabilização cível do agente. Essa seria a resposta. Eu queria agradecer novamente a possibilidade de participar desse evento, a todos, ao Rodrigo, ao desembargador João Batista, a você, Antônio Rodrigo, e saudar a professora Veida Zancaner, também homenageada nesse simpósio. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, ministro. Desembargador João Batista Moreira, mais uma vez agradecendo a sua presença aqui. É sempre uma honra estar ao seu lado, ouvi-lo. E para nós encerrarmos, vou fazer uma pergunta também da Maria Aparecida Alves Queiroz. Na nova lei, a legitimidade para propor a ação de improbidade é do Ministério Público. Como ajustar essa disposição com a aplicação no plano federal do artigo 132, inciso 4, da Lei 8.112, que trata, né, da improbidade como causa de demissão dos servidores públicos, que prevê a demissão administrativamente por improbidade administrativa. Seria possível uma suspensão do processo da administração pública até que houvesse uma análise do caso pelo Ministério Público? Seria aquela tese, né, de que a improbidade só poderia ser aplicada pela jurisdição e não administrativamente, tese essa que o STJ já editou súmula, inclusive. Desembargador. Essa pergunta envolve uma questão que vai ser discutida, né, a respeito da repercussão da decisão judicial na esfera administrativa. Há um entendimento antigo, né, de que a decisão judicial só reflete na esfera administrativa se negar a autoria ou a existência do fato. Eu penso que esse entendimento vai permanecer. Nós não tivemos aí uma regra na nova lei que exclua a apreciação da improbidade administrativa no âmbito do processo disciplinar. Então, em resumo, o que eu entendo é que se deve aplicar esse entendimento antigo, de reflexo quando a decisão judicial negar a existência do fato, afirmar a inexistência do fato ou a autoria. É claro que a decisão judicial, mesmo que não esteja adstrita, não esteja resumida nessas duas hipóteses, ela tem repercussão, sim, na esfera administrativa. Mas isso não tira a independência da instância administrativa para realizar o processo disciplinar, aplicar a sanção que entender aplicável, sujeito a essa situação ou a revisão posterior. É claro que certos setores da administração preferem aguardar a decisão judicial, né? É uma medida também que eu acho possível, aplicável. Suspender o processo disciplinar até que sobrevenha a decisão judicial, transitada em julgado, o que é difícil acontecer, porque se nós formos suspender os processos disciplinares para aguardar o trânsito em julgado das decisões judiciais, nós vamos eternizar, muitas vezes, o processo disciplinar, que tem que ser célere e tem que dar resposta, muitas vezes, rápida, para graves infrações disciplinares. Eu penso que é decidir de forma autônoma na esfera administrativa e aguardar posteriormente o que for decidido na esfera judicial para fazer a revisão, se for o caso. Desembargador, muito obrigado. Muito obrigado a todos os painelistas. Foi realmente um painel incrível. Desembargador, o senhor quer fazer suas considerações finais? Já falei no início, né, falar da minha alegria de participar, a honra do convite para participar desse painel, e uma vez mais prestar as minhas homenagens, principalmente à professora Veida Zancaner, que vejo aqui na tela, a Carolina Zancaner, e
Outra vez, o meu mestre singular, professor Celso Antônio, e o Maurício Zocum, presidente do IBDA. Um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigado, desembargador. Agradecendo mais uma vez o nosso presidente Maurício Zocum, o professor Emerson Gabardo pela coordenação científica desse grandioso congresso, o professor Lucas Bossoni, que foi um dos grandes organizadores também do nosso painel, deu todas as informações com maestria, e agradecer a presença de termos a sorte de conviver com a professora Veida Zancaner, que está aqui ao nosso lado. Ela é homenageada pelo Congresso, mas é homenageada por todos os administrativistas desse país diariamente, porque é o mínimo que ela merece, enquanto grande acadêmica e também enquanto grande mulher. É um exemplo de ser humano para todos nós. Professora, muito obrigado aqui pela presença, mas já passo a palavra, passo o bastão, aqui porque nós já estamos 3 minutos atrasados, para a professora Mônica Antinarelli. É um prazer enorme estar aqui e dizer que a senhora vai presidir agora um painel com 2 grandes amigas, a professora Carolina Zancaner, a professora Marilene Matos e o grandioso professor Marçal Justin Filho, que já está aqui. Muito obrigado a todos. Professora Mônica, a partir de agora, a presidência é de Vossa Excelência. Um abraço.